A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Olá, bom dia! Vamos mais uma manhã estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Estamos sendo desafiados a cada manhã a sermos adoradores, abrirmos a Palavra de Deus e deixarmos que ela nos alimente, nos conduza, nos guie. E nessa manhã, mais uma vez, estamos aqui no posto do nosso dever para sermos conduzidos pela Palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje, nós não sabemos ao certo todas as coisas que irão acontecer na nossa vida, mas nós iremos caminhar pela fé, tendo a certeza que Deus estará do nosso lado, será o nosso amigo, companheiro, pastor e, consequentemente, nos concederá vitória no decorrer de todas as atividades que iremos desenvolver no decorrer desse dia. Que o Senhor possa estar ao nosso lado e ao lado também dos nossos familiares, das pessoas que nós entraremos em contato no decorrer desse dia. Estamos terminando e hoje nós estaremos estudando o último capítulo do livro de Gálatas e nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6, no verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo estava aqui no capítulo 6 tratando de problemas, de divergências dentro da igreja. Havia dentro da igreja uma discussão se eles deveriam ser circuncidados ou não. E o apóstolo Paulo estava aqui agora dizendo: bom, vocês que são espirituais, tratai com brandura aqueles que estão com dificuldade na fé, acolhei com aquele que tem problemas espirituais. Não trate com arrogância, com supremacia, se considerando maior, porque fazendo isso vocês não estão cumprindo a lei de Cristo. Vocês precisam olhar para com aqueles que são fracos, que caíram no erro, com amor, com paciência, com brandura. Agindo dessa forma, vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Na guerra contra o pecado, nós precisamos ajudar ao nosso irmão, aquele que está mais fraco na fé. Não podemos apenas apontar o dedo e jogar a pedra, porque fazendo isso nós não estamos cumprindo o papel de Cristo, nem muito menos a lei do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala que ainda nós temos uma lei a cumprir, que é a lei de Cristo. Essa lei precisa ser cumprida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele aqui categoricamente ele afirma, você pode ver no capítulo 6, o verso 2, cumprireis a lei de Cristo. É necessário cumprir a lei de Cristo e amar ao nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. E é claro que acima de todas as coisas nós precisamos amar a Deus. Só poderemos cumprir essa lei mediante o poder do Espírito Santo em nossa vida. Aquele que não se submete ao poder do Espírito jamais terá condições de poder viver em obediência à lei do Senhor. Enfaticamente, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, no verso 2, ele continua falando: levai as cargas um dos outros. É nossa responsabilidade. Quando nós estamos caminhando na vida cristã e percebemos que um irmão está indo por um caminho que vai lhe levar à destruição, nós que somos espirituais, a nossa visão é advertir a esse irmão antes que ele caia. É se aproximar dele e orientá-lo e falar: irmão, o senhor está indo por um caminho que não vai lhe trazer a salvação. Em algum momento o senhor irá cair em algum lugar que possivelmente poderá não se levantar. Portanto, estou aqui na responsabilidade de ser seu irmão espiritual e de orientá-lo. Isso é ser um cristão espiritual. Nós não podemos agir como alguns agem. Esperam para que o irmão caia, para que depois que ele caiu, aí agora é hora de anunciar o pecado do irmão, é hora de jogar a pedra no irmão, é hora de condenar o irmão, dizer que ele estava no caminho errado. Mas se nós, que somos espirituais, antes que esse irmão caia, é a nossa responsabilidade diante de Deus e podermos ajudá-lo a abrir os seus olhos para que ele não possa cair. Se porventura se tratar de alguém que já tenha se envolvido com o pecado, nós temos uma responsabilidade também diante de Deus e agora é estender a mão para ajudá-lo a se erguer,
Não podemos permitir e ver alguém dentro da igreja que tenha se envolvido com o pecado e caiu no poço do pecado, e nós agora, sabendo que ele está envolvido no pecado, damos as costas, ou sorrimos, ou batemos a mão no peito num ar de supremacia e falamos que somos melhores. Isso não é uma ação de um cristão espiritual. Um cristão espiritual precisa olhar para aqueles que caíram, que se envolveram com o pecado, como o olhar de Cristo. É um filho que está sofrendo, é um filho que feriu a lei, é um filho que está em sofrimento e precisa agora ser recuperado para voltar à sua caminhada rumo à Canaã celestial. Este é o olhar bíblico que o apóstolo Paulo traz no capítulo 6 do livro de Gálatas. O cristão carnal não tem essa visão espiritual. O cristão carnal, ele espera para que a pessoa caia, para que depois aponte o erro. O cristão carnal, quando sabe que um irmão caiu, ele não se preocupa, não lhe incomoda, não mexe com ele. Pelo contrário, ele está mais disposto a jogar uma pedra, apontar o erro, divulgar o pecado, do que se preocupar com aqueles que caíram. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. O verso 6, capítulo 6, o verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de ajudar aqueles que estamos ensinando a palavra do Senhor, que são alvo do amor de Cristo. Temos uma responsabilidade de ajudar espiritualmente e instruí-lo na Bíblia, abrir a palavra de Deus, sermos um instrutor, mas também temos uma responsabilidade materialmente, ajudar as pessoas que são carentes. Deus deixou muito claro para a nação de Israel que, através de Abraão, eles iriam abençoar outras pessoas. Deus abençoaria a nação de Israel para que eles pudessem ser bênção na vida de outros povos. Deus não queria construir uma nação que fosse egoísta, que pensasse apenas em si, que pensasse apenas no seu benefício, mas Deus queria abençoar Abraão para que Abraão abençoasse outras pessoas e, consequentemente, a nação de Israel também pudesse abençoar outros povos. E Deus hoje chama seus filhos para que também possam abençoar outras pessoas. Deus espera que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas e, consequentemente, nós precisamos entender, sermos uma bênção na vida de outras pessoas deve ser na questão espiritual, ajudar a outros a entender a palavra de Deus, como também nas questões materiais, com as posses que Deus permite que nós possamos ter. A Bíblia fala no capítulo 6, o verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia deixa bem claro a ideia de que zombar de Deus é não seguir os seus ensinamentos, as orientações divinas. Quando uma pessoa ouve as orientações divinas e esse reconhece que essas orientações não são dignas de serem seguidas, Deus está dizendo, olha, você não pode zombar de mim, porque em algum momento o que você vai estar semeando, você vai ter que pagar com as suas consequências, você vai colher. Não tem como você semear o trigo e você pensar em colher joio. Se você semear o trigo, você vai ter que colher trigo. Se você semear feijão, você vai ter que colher o feijão. Não tem como jogar uma semente no solo e tentar colher um outro fruto. E não é diferente da caminhada com Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está falando, você não tem como zombar de Deus, porque aquilo que você deixar de ouvir como orientação vinda do céu, você em algum momento vai ter que arcar com as consequências e colher um fruto que você semeou. Portanto, nessa manhã, nós precisamos a cada momento também reconhecermos que precisamos seguir aquilo que Deus pede para cada um de nós. O apóstolo Paulo termina a sua carta aos irmãos da Galácia, no capítulo 6, o verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo estava aqui declarando que ele tinha um Senhor na sua vida. Me permita, nesse momento, fazer uma leitura na linguagem de hoje, para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, o verso 17. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha,
Eu possuo um Senhor. A partir do momento que me encontrei com Jesus Cristo no caminho de Damasco, a minha vida é exclusivamente do Senhor. Eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para o Senhor. Já renunciei o meu eu, estou disposto agora a viver exclusivamente pela causa de Jesus Cristo. E ele mesmo cita 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 27, e ali ele fala, em naufrágios, em sofrimentos, em prisões, em açoites, tudo sofri por causa de Jesus Cristo. Olhem para a minha vida e vejam as marcas que estão aqui e vocês verão claramente a quem eu pertenço. Os escravos daquele período, e é esse tipo de escravo que o apóstolo Paulo estava citando, um escravo de orelha furada, é um escravo completamente diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Um escravo de orelha furada, ele era escravo de alguém porque ele tinha um débito para com essa pessoa. E se ele tivesse que passar 2 anos, mediante a sua dívida, no 2º ano, no 3º ano após ele ter concluído seu débito, ele estava livre. Mas se ele tivesse uma dívida muito alta e tivesse que passar acima de 6 anos, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 21, o verso 2, ele teria que receber a liberdade no 7º ano. Deus não queria que um escravo permanecesse por toda uma vida na escravidão. Portanto, se a sua dívida fosse muito alta, no 6º ano, no final do 6º ano para o 7º ano, o 7º ano ele deveria receber a carta de liberdade para poder viver livremente. E o apóstolo Paulo estava aqui se referindo a esse tipo de escravidão. O que é que deveria acontecer? A Bíblia diz no capítulo 21, verso 6, o escravo, ao chegar ao final do período em que ele tinha concluído o seu débito para com o seu senhor, muitos deles, eles não queriam ir embora, porque tinham sido muito bem tratados pelo seu senhor, tinham sido acolhidos. O seu senhor tinha cuidado da sua saúde, cuidado da sua família, e então agora ele falava, por amor ao meu senhor, eu não quero mais ir embora, ele me tratou tão bem, ele cuidou de mim, eu quero viver na companhia dele. E o que é que o Senhor tinha que fazer para que depois a justiça mais adiante não pudesse lhe incomodar? A Bíblia diz no capítulo 21, verso 6, diz o seguinte, então o seu Senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. O escravo deixava de ser escravo e passava a ser servo naquela casa. Embora ele continuasse servindo como escravo, mas ele agora era chamado de servo. E o apóstolo Paulo está falando, eu fiz a mesma coisa com Jesus Cristo. Ele tem me tratado tão bem, ele me ama, morreu na cruz, pagou o preço dos meus pecados, ele sonha que um dia eu possa estar com ele na Nova Jerusalém, e eu quero então agora ser servo desse Senhor. E Paulo deixa bem claro para os Gálatas aqui que a sua vida é ser um servo e viver para Cristo por toda a sua vida. Era uma junção de amor e serviço, fidelidade ao seu Senhor. Os escravos de orelha furada, eles eram propriedade exclusivas do seu Senhor. E é o que o apóstolo Paulo estava falando. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 a 20, ele fala, nós fomos comprados por preço. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou um alto preço para que eu pudesse me redimir. Portanto, eu pertenço a Ele. Eles eram comprometidos com o seu Senhor, com o seu Mestre. E aqui também o apóstolo Paulo estava deixando bem claro, eu não tenho como servir a 2 senhores, eu só posso servir a um. Se eu tentar servir a 2 senhores, eu vou acabar aborrecendo a um. Portanto, a minha vida está completamente comprometida com o meu Mestre. Eles eram completamente dependentes do seu mestre. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja, vocês precisam aceitar a salvação pela fé, não é por obras. Vocês precisam viver uma vida de confiança em quem um dia pagou o preço na cruz do Calvário por vocês. E o escravo vivia em função do seu senhor. Todos os seus bens, os seus recursos, as suas energias eram para promover o reino do seu senhor. Irmão, nessa manhã o que nós temos que fazer? Qual é o nível de compromisso também que nós temos para com o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre? Como nós temos vivido? Será se a maneira como nós temos vivido revelam também as marcas de Cristo em nossa vida?
Será se os colegas de trabalho conseguem ver em nós que existem marcas em nós que representam que nós somos de Jesus Cristo? Os colegas na universidade, a nossa vizinhança, a nossa maneira de falar, a maneira como nos vestimos, como nos alimentamos, como tratamos as outras pessoas, revelam de fato a quem nós pertencemos? Eu queria nessa manhã fazer uma oração por todos nós. Estamos terminando o último capítulo do livro de Gálatas, capítulo 6. E o convite do apóstolo Paulo é que nós possamos ter as marcas de Jesus Cristo. Se é o teu desejo também nessa manhã de levar no teu corpo as marcas de Cristo, que as pessoas vejam em você a quem você pertence, oremos a Deus nesse momento pedindo a Ele que nos tome nas suas mãos. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos, guia a nossa vida, nos ajuda a cada dia a fazer a tua vontade, molda a nossa caminhada e os nossos frutos revelem claramente a quem nós pertencemos. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.